Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Comitê de Clientes. Esse é o podcast que conecta pessoas, empresas e propósitos. E o episódio de hoje está incrível. Eu sou Euriale Voidella, especialista em tendência e comportamento do consumidor. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Para falarmos sobre a experiência do consumidor, Business Analytics, algoritmos e como tudo isso se conversa, nós temos uma convidada muito especial para o episódio de hoje. Gostaria de agradecer o seu tempo, a disponibilidade de estar aqui hoje e, primeiramente, gostaria de convidá-la a se apresentar ao nosso público. Seja muito bem-vinda, Mônica. Conte para nós um pouco da sua trajetória profissional, como que você chegou até o momento de hoje. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, de poder tratar um assunto tão importante que envolve, o encantamento do cliente. Bom, eu sou CEO da Make the Way, Mônica Cerqueira. Eu sou a mais velha de 4 irmãos. O meu pai é um belo de um baiano que teve 19 irmãos. Então, assim, a minha família é uma família de origem simples. E eu sempre tive muito desejo em estruturar algumas facilidades, desde o meu primeiro emprego até essa posição que eu ocupo hoje. Então, eu comecei minha trajetória sendo manicure, depois fui recepcionista, depois eu consegui, por meio de uma cliente que eu atendia na videolocadora, ela me convidou para trabalhar com ela como assistente administrativa, e foi aí meu primeiro contato aos 19 anos com o ambiente corporativo, onde eu consegui iniciar os meus estudos, fiz ciências contábeis, depois fiz especialização em direito tributário. E aí o andar da carruagem foi o seguinte: eu consegui entrar no mercado de Big Four, que era um sonho assim absoluto. No mercado de Big Four, a gente acaba atendendo diversas empresas, N segmentos, e principalmente as empresas que têm um faturamento considerável, têm que fazer uma demonstração financeira para o exterior e tudo mais. E aí, nesse momento, foi que surgiu, assim, acho que o cume, acho que foi o maior insight da minha vida. Eu percebi que na Big Four tudo tinha muito valor agregado, mas o que o cliente recebia não era aquilo que eu gostaria de entregar. E aí, em meados de 2017, eu decidi me desligar da Big Four. Eu comecei com uma consultoria e depois, em 2019, a gente estruturou a startup que é a Make the Way. E desde então a gente tem feito essa leitura para conseguir realmente cada vez mais trazer para o cliente a verdade. E a verdade ela existe por meio da qualidade de informação. Então esse hoje é o meu papel, a minha posição e particularmente é maravilhoso, é encantador. Muito obrigada. É uma carreira incrível, né? Você trazer toda essa evolução e trazer a verdade para o consumidor é um ponto muito importante. E essa verdade ela é baseada em dados, em números. E hoje nós temos um percentual considerável de leitores e ouvintes aqui do podcast que estão iniciando a carreira na área de atendimento, na área de análise do Customer Experience. E vamos iniciar aqui contextualizando a todos o que é o algoritmo, o que é essa análise de dados e por que ela é importante? Bom, eu vou explanar sobre o que é o algoritmo de uma forma bem simplista, principalmente para aguçar o interesse de quem está começando e tem o desejo de estudar sobre. Vamos pensar em um bolo. Eu desejo fazer um bolo. O algoritmo nada mais é do que uma receita para a gente conseguir conquistar o nosso objetivo. Então, a gente parte do pressuposto. Para fazer um bolo, eu preciso de tais ingredientes. E existe o tempo certo de você colocar cada ingrediente em cada fase para você conseguir ter o desfecho, que é o bolo ali assado, e etc. Então, o algoritmo ele parte dessa essência, de você entender. O primeiro ponto fundamental é que objetivo eu quero ter. Aí, a partir desse momento, a gente precisa elencar os elementos para trabalhar a construção
desse objetivo. Muito interessante. E é bacana essa analogia, porque essa receita de bolo, ela parte por estudarmos quais são esses momentos certos. Perfeito. E a quantidade de ingrediente correto para que a receita possa fluir. E aí nós temos a cerejinha, que é o Business Analytics, como que ele vai tracionar e ajudar esse algoritmo. E aí, juntando o algoritmo com o business, nós temos uma evolução. E aí, para contextualizarmos, de entrarmos no nosso tema de fato, o que é o Business Analytics agora? O Business Analytics, de uma forma também simplista, nada mais é do que a alquimia dos dados, né? Então, por exemplo, determinada cidade tem X números de habitantes, qual que é... Eu desejo descobrir do número de habitantes quais são veganos, quais preferem... carne, frango, peixe, etc. E aí, por meio dessa ciência de entender quem são, né, o que representa esses números, a gente consegue delimitar o famoso insight, que é a conclusão do Business Analytics. Então, ali a gente começa a estruturar estatisticamente os coeficientes para delimitar exatamente qual que seria o valor agregado de cada fatia de mercado. Então, é aonde a gente chega no vender a verdade, né? Então, essa ciência nos permite trazer essa transparência, né, para conseguir estruturar a melhor tomada de decisão para os clientes. É maravilhoso. É maravilhoso, né? Maravilhoso. E entrando um pouquinho aqui na startup, conta para nós como que foi esse processo evolutivo da construção, da maturidade, de entregar o estudo e amadurecer esta estratégia. Porque ela é uma estratégia importante, precisa ser estudada, elaborada, e ela não constrói da noite para o dia. Não. Precisa ter este tempo. Conta como que é um pouco dessa trajetória, como que tudo isso aconteceu? Eu levei em consideração uma especialização que eu fiz no MIT, e nessa especialização a gente estudou o comportamento do mundo no que diz respeito ao machine learning e à inteligência artificial. E aí, nessas circunstâncias, o que sempre me chamou a atenção, e eu sou muito de ouvir, não só o cliente, mas parceiro, acho que a gente tem 2 ouvidos por um belo motivo, né? Vamos ouvir. E escutar é excepcional. E aí, eu ouvia muito dos clientes, no início, quando a gente tinha a consultoria, ainda não era startup, dizer o seguinte: eu não aguento mais o emaranhado da qualidade da informação que o governo quer que eu envie. E aí, quando eu fui fazer a especialização, o que eu fiz? Eu peguei exatamente essa dor, né? E junto com uma indignação, porque realmente a maioria das empresas elas não estão preparadas tecnicamente para conseguir subsidiar esse volume de informações que o governo exige, e expliquei no meu case no MIT como isso era feito no Brasil e como a gente podia trazer algoritmos machine learning para melhorar esse processo e tornar os colaboradores, né, dos nossos clientes mais estratégicos. E aí a gente recebeu um material acadêmico que consistia no quê? Todo o volume fiscal capturado, notas fiscais e tudo mais, que seria o papel ali de um analista financeiro, a gente traz para um núcleo de dados e aí a gente vai trabalhando, no primeiro momento, essa repetição. Então, por exemplo, você é uma padaria. Para você ser uma padaria, você precisa comprar, né, tantos os produtos acabados para revender e também trabalhar ali a sua parte de panificação, às vezes uma refeição e etc. Então, a gente faz a coleta desse dado e aí começa a estruturar essa linha de comportamento, né? Entender, por exemplo, de acordo com os fornecedores, qual que é a sazonalidade das aquisições, entender também um pouco mais o público-alvo, e a gente foi refinando isso para que, quando o dado chegasse ao governo, ele chegasse como ele tem que ser, transparente e coerente. Então, a nossa base, o nosso princípio é esse, é entender o comportamento das empresas e conseguir subsidiar essa transparência da qualidade da informação. Muito importante. E hoje, de fato, existe uma burocracia muito grande no mercado, na legislação Exato. brasileira, que exige muito das empresas. E qual a importância das empresas aderirem, né? Tem algum case que você possa trazer
logicamente respeitando as privacidades, sem abrir o nome da companhia, Claro. mas trazendo para o mercado o porquê que é importante e o que é que acontece o antes e o depois dessa verdade, dessa visualização das informações. Perfeito. Eu vou contextualizar, independente da área de atuação dos clientes, porque a essência permanece a mesma. A única parte que a gente engloba uma customização é quando o cliente tem algo que destoe um pouco e aí a gente respeita o andar da carruagem dele. A gente precisa sempre trabalhar a coleta do dado e conseguir subsidiar essa base cadastral, conseguindo entender o papel exatamente ali das pessoas que estão nesse ambiente operacional. Então, vamos pensar no seguinte. Toda empresa, né, que comercializa um produto, ela tem uma expedição e todos os departamentos depois ali, financeiro, a parte contábil, fiscal, administrativa e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, a gente, uma vez que já fez a coleta do dado, ele já está no nosso banco, a gente começa a fazer um depara da qualidade da informação antes e depois. Então, a gente percebe, por exemplo, eu atendi clientes que tinham uma árvore de produtos, tá, presente basicamente em quase todo o território nacional, e, por incrível que pareça, cada estado comprava Coca-Cola, do segmento de catering, né, para servir refeição em voo, etc. Então, tinha a parte das bebidas, os alimentos, tudo mais, e cada unidade se comportava de um jeito. E, por incrível que pareça, uma Coca-Cola aparecia 100 vezes com um cadastro diferente. E não é só ali escrever Coca, Coque, ou Coca com if ou sem if. O problema não é esse. O problema é que, junto com a descrição do produto, existe algo que é o que sempre dá o ponto de partida para essa parte burocrática legal que você abordou, que é o NCM, que é a classificação deste produto perante o fisco. E aí, essas 100 Coca-Colas que apareciam, uma hora tinha um NCM 99, outra hora 00, outra hora um número que não existia, e etc. E isso fazia com que, por hora, esta empresa pagava o imposto, só que o imposto da Coca-Cola ele já tinha sido oferecido lá na sua fabricação. Então, é sobre isso. A empresa estava perdendo dinheiro por causa da qualidade da informação. E aí, a gente conseguiu revisitar esse cenário. E não era só, obviamente, a Coca-Cola. Eu vou dar um exemplo que, na reunião, até a controller ficou assim, nossa, eu não acredito. Eu falei, é tão distoante que a gente pegou uma base de dados de vocês e estava que vocês adquiriram um cavalo vivo. Mas, na verdade, era coentro. E, realmente, se você olhar a sua área de atuação, o que tem a ver... O que tem a ver o cavalo vivo? Falei, não é possível. Eu até pensei, eu vou dar uma volta aqui, né, no seu polo fabril, para ver se realmente eu acho um cavalo. Eu acho um cavalo. Porque a empresa até poderia, né, mas é algo muito surreal, né? Comprou um cavalo para fazer, sei lá, uma doação para uma exposição, exatamente. Enfim, um evento, mas... Então, é sobre isso. E, independente de cavalo ou coentro, também existia outro ponto de intenção que envolve a economia. Por exemplo, o cavalo, se a gente olhar para o NCM, que é a classificação dele aqui no nosso país, ele é alíquota zero de imposto federal, PIS e COFINS, por exemplo. E o coentro não. Então, ela podia se beneficiar da aquisição do coentro, mas como na nota fiscal estava o cavalo vivo, logo a gente se deparou novamente com a perda de dinheiro. Então, quando a gente estuda o ponto de equilíbrio do cliente, é sobre isso. É sobre trabalhar esta transparência com essa eficiência e, principalmente, não deixar o cliente perder dinheiro, jamais. Então, a gente consegue, nesse caso, trabalhar não só esse fato gerador de receita, de indébito, né, que é o pagamento indevido a maior de imposto, e também a gente consegue inibir contingência, né, problemas. Porque o fisco podia chegar lá, mas peraí, eu achei um cavalo vivo aqui, não tem nada a ver com servir refeição em voo. E aí, a gente se depara com uma possível penalidade. Com certeza. Exatamente. Então, assim, todos os clientes que a gente atua, a gente tem sempre essas duas nuances. Ou é oportunidade, ou é um problema que a gente está mitigando. Perfeito. E isso é muito importante para a governança dentro das companhias e para a sobrevivência delas. Perfeito. Porque ela continua, ela tem uma advertência, a gente sabe como que é a régua de advertência. Temos uma advertência, uma penalidade, uma sanção, e isso pode gerar um problema muito grande para as companhias que elas nem estão observando. Verdade. E é perene, ela pode não
continuar sobrevivendo dependendo da gravidade do problema que ela está. Exatamente. Então, o quanto que isso representa de importância. E falando um pouquinho do nosso mercado, do Brasil, da evolução, né? Nós tivemos aí uma mudança muito grande de comportamento das empresas ao longo desses últimos 2 anos e meio. Como que você visualiza o mercado brasileiro analisando os dados, analisando os seus próprios dados versus uma inteligência? Esse mercado está maduro? Ele está preparado? E ele está aceitando tudo isso? Quais são esses desafios que você tem no dia a dia? Eu sempre observei que, por ser algo novo, porque todo mundo fala, é business analytics, mas quando você senta com o empresário, a maioria não sabe. Se a gente for pensar assim, 80%, né, da nossa economia ela é funcionada pelos contribuintes, que são os menores, que são os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, que é um regime de tributação ali unificado, ou seja, ele surgiu para ser simples, mas na prática ele acaba não sendo simples. Não sendo tão simples. O nome, eu entendo. Acaba virando meme. O nome meme. não condiz com a realidade. De forma alguma. Então, se a gente for pensar nesse ponto de partida, né, nessa gama dos 80%, a gente precisa alfabetizar os clientes, né? Mas alfabetizar de uma forma saudável, né? Explicando para ele matematicamente, né, porque no final o que vale são os números, o impacto benéfico de uma solução dessa no seu core business, né? Então, você acaba não dependendo tanto do ser humano para tomar algumas decisões. Às vezes, você pode, contratar uma pessoa para outra área, em vez de colocá-la numa área operacional, etc. Então, assim, eu vislumbro o mercado brasileiro, ele é muito vantajoso, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma vivência na Europa para estudar também o mercado lá, na América Latina e tudo mais. Mas o nosso país, como a gente tem esse emaranhado desse volume de dados e tudo mais, a gente tem muito insumo para trabalhar. E um insumo muito rico. Então, se a gente partir do pressuposto de que estou estruturando uma consciência, o empresário ele tem noção de que isso vai beneficiar, e a gente mostrar como que 1 mais 1 sim vai ser 2, a gente acaba vislumbrando aí um mercado extremamente promissor e que, francamente, como empresária, o que eu mais desejo na minha vida é a autonomia do empresário brasileiro, é que ele consiga trabalhar com a verdade, trabalhar com segurança e não ficar refém do governo em momento algum. Porque, assim, se você pensar onde você vislumbra a Make the Way daqui 10 anos, eu vislumbro a Make the Way acabando com o fiscal. Eu acho que se o cliente trabalhar a ciência de dados dele, a qualidade da informação como tem que ser, essa função pública ela não tem que existir. Porque tudo vai estar... Exatamente. Então, é um ecossistema tão bacana que se a gente trabalhar bastante a nossa base, conseguir trazer os clientes e tudo mais, aos poucos, o trabalho dessa posição vai ficando obsoleta. Então, assim, é mais uma... Então, a gente pensa muito além, né? Eu quero realmente que o empresário sente assim numa reunião e fale... a gente tem uma assistente virtual que ela está em desenvolvimento. Falei assim, Mia, qual foram as minhas compras hoje? Quais foram as minhas vendas? O quanto eu pude me apropriar de benefício fiscal, contábil? Qual que é o meu forecast, a minha provisão? Não ficar tanto assim refém de contadores ou advogados. Tem que ser refém, mas refém de uma forma estratégica, não operacional. Então, esse papel do contador, do advogado, do analista, etc., é para sentar com o empresário e falar assim, olha, os dados estão aqui, nós precisamos tomar essa estratégia, porque, no fim, a tomada de decisão sempre vai ficar à mercê do ser humano. Sim. Mas, se a gente conseguir trabalhar muito bem essa peneira, a gente vai ter mais mentes, né, pensando nesse ecossistema do bem, gerando mais emprego. E é sobre isso, eu acho que empreender é sobre isso. Não, perfeito. E usar toda essa tecnologia para criar o estratégico. Exato. E o operacional, ele pode ser muito bem feito pelo robô, pelo Analytics, com toda a inteligência e trazer esse dado pronto. Quando esse dado está pronto, a velocidade nem se compara. A velocidade que o empresário tem informação segura na mão dele para uma tomada certa de decisão é muito maior. E aí, como ele está desafogado dessa carga, de toda essa massa de dados que ele teria que trabalhar na mão, ele está com uma mente mais tranquila e segura para uma tomada de decisão melhor. Então, já vem 2 benefícios Verdade. implícitos nesse processo.
E eu queria destacar um ponto, né? Primeiro, te parabenizar por ser uma mulher empreendedora no mundo das startups. Hoje, isso ainda não é o comum ter uma mulher CEO de startups. Nós temos um mercado de startups que ele é muito mais masculino ainda do que feminino, apesar disso já estar mudando. Mas quando nós encontramos uma CEO de startup raiz lutando, é muito legal trazer. E quais as dicas para outras mulheres pivotarem a sua carreira e chegar até uma posição, eu vou abrir a minha startup e eu vou desbravar alguns mercados que são como esse mercado público, legislativo, tributário, que tem várias pedras a serem quebradas durante esse caminho. Que dica que você daria para a mulherada empreendedora nesse momento, Mônica? A primeira dica, que eu acho que foi assim fundamental, independente da sua origem ou dificuldade, se você tem um sonho e se você tem a essência para... Porque é difícil você persistir, né? E eu acho que a persistência leva a gente a qualquer lugar. Então, tem que acreditar em si. Tem que rolar essa introspecção de falar assim, eu posso, eu vou, eu consigo. Eu nunca imaginei que eu fosse atuar nessa área, né? Incluindo machine learning, inteligência artificial, que é uma área também extremamente masculina. E eu nunca fui fã de ficar refém da propriedade intelectual alheia. Então, eu sempre investi em mim. Então, se você atrelar esse desejo, essa força, essa persistência à busca do conhecimento, você é imbatível. É imbatível. 2 pontos, pessoal. Pega a dica. Hashtag pega a dica. Persistência, não desiste e se capacitem. Não tem jeito. Não o conhecimento é tudo. E é maravilhoso, né? Você poder, assim, sentar com o seu cliente e falar assim, eu sei da sua dor, eu te entendi, vamos lá. E, às vezes, você se depara com situações e fala assim, o cliente fala, não tem solução, vai acontecer isso, eu vou perder dinheiro aqui. Você tem que ser firme. Tudo tem solução. Então, vamos ver por onde a gente começa, onde a gente vai mitigar. Então, não adianta. A persistência e o conhecimento vai ser para o resto da vida, em tudo. Em tudo. Em tudo. E é um ponto que eu sempre falo, né, na produção de conteúdos do Portal Customer. Tudo está hoje se renovando. Então, hoje a solução A é aderente, amanhã ela se matura, ela evolui, vira a B e vai evoluindo. E para tudo isso tem estudos, tem práticas, tem vivências. Como você citou, você foi fazer cursos fora do país para procurar essa vivência, em olhar para dentro do país e olhar quais são as melhores práticas para trazer para esses profissionais. Então, tudo isso é muito rico. Parabéns pela sua trajetória, pela Obrigada. sua carreira. E aí, uma última dica para caminharmos suas considerações finais para as mulheres, os profissionais que querem embarcar, querem iniciar na carreira de machine learning, de inteligência artificial, de startups, para quem está começando ali no primeiro emprego. Quais seriam as suas recomendações? Eu acho que, a princípio, ler bastante sobre a matéria, porque a matéria ela é bastante capciosa, né? Ela é bastante complexa. E, depois desse momento, aqui no Brasil mesmo, a gente tem alguns cursos, que são cursos que oscilam ali numa faixa de até R$100, em que você consegue ter os primeiros insights para desenvolver os algoritmos, né? Fazer ali um laboratório, testar. E, no fundo, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que amar. Então, o laboratório é a melhor escola. Então, não me senti bem, não estou feliz, não tem que ser só pelo dinheiro. Tem que atrelar o sucesso ao amor. Porque aí, quando você ama, por exemplo, o que eu amo? Eu amo o meu país. Eu quero que as pessoas no meu país sejam bem-sucedidas. Eu vislumbro, desejo que um dia, para as próximas gerações, a gente tenha uma economia mais estável. Que as pessoas realmente consigam construir os sonhos delas, que a gente não veja mais tanto menor abandonado, sabe? Trabalhar um ecossistema que a gente tem tudo nas mãos. Então, foi por isso que eu falei assim, não, peraí. Poxa, os Estados Unidos é uma potência maravilhosa. Pô, o que é o MIT? Não, vamos lá, vamos ver o que dá para trazer para o Brasil, que a gente consiga trabalhar essa realidade que é um sonho que está latente aqui em mim. Então, eu atrelei, né, isso ao amor e o desejo de realmente conseguir transformar a vida das pessoas por meio da tecnologia.
E graças a Deus, até hoje tem sido sucesso. De verdade. Vai ser sucesso. Amém, daqui vai em ser diante, sim. muito sucesso. E voltamos a conversar daqui 10 anos, Não, que eu tenho antes. certeza... Não, mas a gente vai trazer esse case aqui, porque vai desbravar e tudo isso vai acontecer. Então, com certeza, a gente vai conversar antes. É só para fazer aquela provocação, Tá bom. né, da promessa. Daqui 10 anos, aonde você quer estar, quero acabar com o fiscal. A gente vai acabar com o fiscal daqui 10 anos. Vamos por partes. Vamos sim. por partes. Mas muito Eu obrigada, que agradeço. Mônica. Foi um papo muito enriquecedor de trazer todo esse conteúdo, fomentando o ecossistema de startups e ajudando o país a crescer através de uma melhor experiência e entrega de valor das empresas. Muito obrigada pela Amém, sua eu que agradeço. contribuição. Foi maravilhoso. E, pessoal, mais uma vez, o podcast Comitê de Clientes está ao ar todas as segundas-feiras, lá no Portal Customer, e também publicamos no Deezer, no Spotify, no YouTube. Então, você pode escolher o melhor canal de sua preferência e também assine a nossa news lá no LinkedIn, Comitê de Clientes. Já temos aí quase 12 mil assinantes na news. O Portal Customer já passou de 1 milhão de acessos e o podcast também estamos com números aí, mais de 50 mil ouvintes na primeira temporada, e agora estamos aqui no desafio das gravações e convidados super especiais na segunda temporada. Eu sou Euriale Voidelli, especialista em clientes. Muito obrigada por você que esteve aqui conosco até agora e tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.